Cuiabá, boa noite, Mato Grosso, mas muito boa noite mesmo a você que está sintonizado novamente comigo aqui na nossa TV Cidade Verde, canal 12.1, com a melhor imagem digital para todo o estado do Mato Grosso. Seja bem-vindo, amigo, bem-vinda, amiga, a mais um programa Passando a Limpo. Lembrando que hoje é quinta-feira, nós estamos caminhando para mais um final de semana, anote aí, porque já é dia 18 de maio do ano de 2023. Eu espero que o seu dia tenha sido maravilhoso, que Deus tenha lhe abençoado ricamente, abundantemente no transcorrer de todo esse dia, porque estes são os votos e o desejo de toda a equipe e também de toda a produção do programa Passando a Limpo. E o programa de hoje está assim, ó, assim de informações importantíssimas. Andressa Salles, boa noite. Boa noite, Aguilera. Aqui, ó. Com certeza, muita informação, né, Andressa? Muita informação. E qual o seu destaque para hoje, Andressa? Meu destaque para hoje é sobre a paridade internacional que foi revogada. Então, daqui a pouquinho a Andressa já fala comigo aqui, deu um probleminha aqui no microfone, mas ela já volta falando. Enquanto isso, o Danilo Figueiredo está aqui comigo. Boa noite, Danilo. Boa noite, Aguinelo. Boa noite, Cuiabá. Boa noite, Várzea Grande, Baixada Cuiabana e todo o Mato Grosso. Sejam bem-vindos ao Passando a Limpo, como o Aguinelo diz. Aqui está recheado de notícias e o meu destaque vai para o polêmico arcabouço fiscal, Aguinelo. Foi aprovado ontem no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, em regime de urgência, o projeto que estabelece o novo marco fiscal e acaba com o atual teto de gastos. Perfeito, maravilha. Agora sim, Andressa Salles comigo, né, Andressa? Boa noite. Tudo novamente. Boa noite, Andressa. Boa noite, Aguinelo. A você que nos acompanha aí diretamente da sua casa. Já chegou em casa? Ainda não? Está no trabalho? Acompanha a gente pelo Facebook. Nós estamos ao vivo e hoje o programa está imperdível, com muita informação, entrevista. Fica aqui com a gente. Qual o seu destaque de hoje, Andressa? O meu destaque de hoje, Aguinelo, eu fiz uma matéria para falar sobre a paridade internacional, né? O Brasil aí vai passar por um período de redução no preço dos combustíveis, no gás de cozinha, e com certeza esse assunto é muito interessante. Você aí vai ficar bem informado com essa matéria. Show de bola. Olha, daqui a pouco também eu recebo aqui no programa Passando a Limpo, Caldeira, na nossa sala de entrevista, a presença do deputado federal Fábio Garcia, do União Brasil. Nós vamos, obviamente, conversar sobre vários assuntos importantes e, principalmente, né, a respeito das eleições 2024, porque o nome do deputado Fábio Garcia é um dos fortes nomes a concorrer à disputa à Prefeitura Municipal de Cuiabá no ano que vem. Daqui a pouco nós vamos conversar com ele sobre isso, se de fato ele já está preparado, caso seja ele o nome de consenso do União Brasil, para essa disputa, né? Daqui a pouco, não perca aqui no Passando a Limpo. Mas antes disso, vai lá para nossas redes sociais, tá bom? passandoalimpomt.com.br é o nosso portal de notícias. Aí você já está vendo o nosso Instagram, Passando a Limpo MT. Tem muita informação bacana. Eu quero você comigo. Curta o Passando a Limpo. Vai ser muito legal ter você conectado conosco 24 horas através das redes sociais. Tem também o nosso Facebook. Tem o nosso Facebook, aliás, o programa já está ao vivo aí no Facebook também. Quero aproveitar e mandar um abraço especial para Porto Velho, Rondônia, nos alcançando nessa noite, nos assistindo também ao vivo. E participe conosco, vamos interagir, vamos ficar ligadaços. Nós daqui, você daí, de algum lugar do Brasil, do mundo, enfim, muito obrigado mesmo, tá bom? Bem, eu já quero começar chamando a sua atenção para essa reportagem, porque um telespectador, no quadro Fala Comunidade, ele trouxe para nós uma informação através de um vídeo com relação à situação que está sendo vivenciada lá no bairro Nova Esperança 3, aqui na capital. Dá uma olhada para esse vídeo, enche a tela para mim, por gentileza. Coloca para mim. É isso, obrigado. Você está vendo as imagens aí em lixo esparramado, né? Qual que é o detalhe disso daí? Os garis, né, eles saem fazendo
a coleta do lixo, eles amontoam a lixa ali para depois passar, só que demora muito. E nesse período em que o lixo fica ali amontoado, os cachorros vão ali, bagunçam, né? Pessoas reviram o lixo, enfim, solta o vídeo, acompanha comigo, vamos ouvir o querido morador Renato Carambola, lá do bairro Nova Esperança 3, aqui em Cuiabá, na tela. Eu quero mostrar para todos aqui, ó, o que eu já questionei já com os garis, com os catadores de lixo. Eles tiram, passam de manhã, pode ver, as lixeiras estão todas vazias. Eles passam de manhã e tiram o lixo da lixeira e colocam na rua. Isso aqui, ó, é da coleta passada que ficou aqui ainda, ó. Olha isso aqui, ó. Aí eles colocam na rua, os cachorros passam e rasgam tudo, né? Aí aqui, ó, o cachorro achou na rua, vai rasgar mesmo. Olha lá embaixo, lá perto daquela caminhonete, lá embaixo, lá, como que tá de lixo lá, a lixeira tão vazia. E tem dias deles passar aqui à noite para recolher o lixo. O lixo fica todo espatifado na rua e o lixo que tiver fora da sacola, eles não pegam. E a rua tá virando esse lixo aqui, entendeu? Valorosos são seus trabalhos, tudinho, mas vamos ver aí, vamos... Então pra que é que a gente coloca lixeira na frente da casa da gente? Se a gente coloca a lixeira, coloca o lixo na lixeira, o próprio gari vem de manhã e joga tudo na rua e larga aí. Já teve vez dele jogar o lixo de manhã e passar à noite para pegar o lixo, entendeu? Aí fica aquela restoiada de lixo na rua e eles não estão nem aí. Eu queria que cobrasse aí de alguém aí, moço. Vamos ver quem que é responsável por isso aí. Então vamos tirar a lixeira da rua, né? Porque pra que tem lixeira então? Você pega o lixo da lixeira e joga no chão. Perfeito. Está aí a reclamação do Renato Carambola, lá do Nova Esperança 3. Eu agradeço aí a participação popular, interagindo conosco aqui no Passando a Limpo. É importante que você participe conosco, tá? Se você tem alguma bronca, alguma dúvida, se você tem alguma situação desagradável na sua comunidade, quer seja aqui em Cuiabá, Várzea Grande, quer seja em algum lugar do estado do Mato Grosso, mande para cá que nós vamos, obviamente, tentar ajudar a resolver essa situação, tá bom? Este vídeo vai, obviamente, para os responsáveis pelo setor de limpeza aqui da capital, para que eles possam tomar uma providência no sentido de orientar os garis, a fim de que isso não volte a acontecer aí nesta região, tá bom? Não perca daqui a pouco uma entrevista ao vivo com o Fábio Garcia aqui no Passando a Limpo, tá legal? Antes disso, deixa eu falar com a Andressa Salles, porque ontem nós conversávamos sobre isso, Andressa. A Petrobras anunciou a redução no preço dos combustíveis e isto, obviamente, de alguma maneira deve impactar, a princípio, né, positivamente, para o consumidor, mas há expectativa deste cumprimento, se de fato, né, neste desmanche de preços aí, saindo da distribuidora e vindo até o consumidor, se de fato isso vai refletir no bolso do trabalhador. Você preparou um material a respeito disso daí, explicando um pouquinho mais com um profissional da área, né, Andressa? Exatamente. Eu conversei com uma advogada, tributarista e contadora. Ela explicou para a gente qual que é o impacto que isso causa no bolso do consumidor. É óbvio que é bom, né? Mas esse impacto ainda não vai acontecer nesse primeiro momento. Ainda tá chegando esse valor aí para o preço nas bombas de combustíveis. Roda para a gente. A Petrobras anunciou o fim da paridade de importação do petróleo e a nova política de preços para os combustíveis no mercado interno. Antes, a formulação era baseada nas oscilações do dólar e do mercado internacional de óleo, contabilizada também com custos como logísticas, com transportes e taxas portuárias. Com a revogação, os novos preços começam a valer para as revendas. As reduções nas distribuidoras serão as seguintes: a gasolina com uma redução de 12,6%, que equivale a 40 centavos por litro, o diesel com a redução de 12,8%, 44 centavos por litro, e o gás de cozinha com redução de 21,3%, igual a 8,97 centavos por botijão. Essa advogada tributarista explica que a proposta sinaliza um esforço de mediação entre os interesses dos acionistas e o papel social da estatal, defendida pelo governo, voltado para atender à expectativa do consumidor brasileiro por valores mais baixos. No governo do Michel Temer, a gente tinha uma paridade internacional, ou seja, os preços do combustível eram pautados com o petróleo, com o dólar internacional.
internacional. Agora, a Petrobras, ela vai poder fazer a sua pauta de preços interna, nacional, não necessariamente igualando ao dólar. Então, ela vai poder fazer a sua própria precificação interna. Com isso, nós temos hoje já 40 centavos mais barato no combustível, mas não nos postos. Lembrando que isso é o preço da Petrobras vendendo este combustível para os distribuidores, para os postos de gasolina. Até a gente ver essa diminuição no preço, vai demorar um pouquinho. Na prática, os preços seguiam a tendência do mercado internacional e a Petrobras não tinha autonomia para contrabalancear as grandes variações. No novo modelo, ela não deixa de levar em conta o mercado internacional, mas fará com base em outras referências para o cálculo. Por enquanto, a Petrobras ela ainda não passou como que vai ser a pauta de preços dela. Inclusive, o Senado hoje fez um pedido justamente para que ela apresente como que vai ser tudo isso. Então, a gente não sabe. Os acionistas, a primeiro momento, eles estão super preocupados, porque a Petrobras, ela compra e ela funciona baseada no dólar. Só que, se ela vender apenas no real, sem ter essa noção de preço futuro, pode ser que a média a longo prazo o combustível possa aumentar, porque daí ela não vai ter mais de base o dólar, e sim ela poderia até cobrar mais caro. Então, hoje, para os acionistas estão preocupados porque ela ainda não disponibilizou a forma de custos. Em compensação, para a gente, consumidor, vai ser bom porque logo de início a gente vai pagar mais barato. Perfeito. Obrigado, viu, Andressa, pelas informações. Ficou claro aí que o reflexo, né, dessa redução aparente dos preços dos combustíveis vai, obviamente, ainda ser diluído ao longo dos próximos dias, talvez ainda no restante desse mês de maio. Eu estou recebendo aqui, mais uma vez, no programa Passando a Limpo, o deputado federal Fábio Garcia. Deputado, seja bem-vindo comigo. Boa noite, tudo bem? Como vai? Boa noite, tudo bem? Muito prazer, é um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente poder bater um papo sobre tudo que está acontecendo em Brasília e no nosso estado de Mato Grosso. Com certeza, eu já quero até lhe perguntar, o senhor participou dessas discussões, acompanhou bem essa questão da redução aí dos combustíveis, da maneira como foi construído esta pauta com a proposta de poder amenizar o custo exatamente com essa despesa no bolso do trabalhador? Eu acompanhei, na verdade, a nota de informe técnico da Petrobras, que mudando a forma de precificação de combustível no Brasil. Antes, a Petrobras ela tinha um preço que eles chamam preço de paridade internacional, PPI, Sim. que simplesmente pegava o preço do combustível fora do Brasil, no mercado internacional, convertia ele em dólar, convertia esse valor para reais e aplicava no Brasil. Acontece que a Petrobras ela é uma empresa que detém um monopólio do setor de combustível no Brasil. Essa é a grande realidade. Ainda que o governo não queira dizer isso para a sociedade de forma clara, mas essa é a verdade. 65% da Petrobras é de grupos, né? Na verdade, dividida em dois grupos, de investidores, que tem a maior parte, de trabalhadores, que é a questão principalmente de um grupo privilegiado ali, e me parece que 35% somente é do Brasil. Porém, o Brasil é o maior acionista, percentualmente falando, mas não detém o controle total da Petrobras. Não, e eu digo assim, ela tem um monopólio porque ela detém quase a totalidade da capacidade de refino do país. Verdade. Então, qualquer combustível para ser comercializado nesse país passa pelas mãos da Petrobras. Sem dúvida. Então, ela tem o poder de controlar o mercado. E o que aconteceu com o poder de controlar o mercado da Petrobras? Aconteceu que a Petrobras, por algum tempo, enriqueceu sócios privados de fora do país. Com certeza. A Petrobras, nos anos passados, onde teve os maiores lucros da sua história e colocando ao brasileiro os maiores preços de combustível da sua história, ela fez com que o brasileiro pagasse do seu bolso, quando abastecia seu carro nos postos de gasolina, ou seu caminhão com diesel, sua caminhonete com diesel, fez com que esse lucro da Petrobras fosse enviado para seus sócios, que a maioria são sócios privados,
O governo tem menos de 40% da empresa, portanto, mais de 60% da empresa está na mão de sócios privados. Verdade. E 40% desses 60% são sócios estrangeiros. Verdade. Portanto, o povo brasileiro, que estava abastecendo o combustível mais caro, um dos mais caros do mundo, e sem dúvida um dos mais caros da história desse país, estava, na verdade, bancando lucros extraordinários de investidor estrangeiro, o que era um verdadeiro absurdo. Você acredita que isso vai ser sustentado por um longo período ou nós estamos vivendo apenas um momento de relaxamento nesse preço? Daqui a pouco essa bolha volta a inchar novamente. Eu defendo e sempre defendi que só há uma forma da gente poder baixar preço de forma real, consistente. É uma competição muito ampla. Então, enquanto a Petrobras tiver o monopólio do mercado, o preço precisa ser controlado para que não haja enriquecimento sem causa dos sócios privados. Eu concordo plenamente também. Agora, qual o caminho definitivo? O caminho definitivo é a gente abrir esse mercado para competição. Eu também concordo plenamente. Vamos trazer as petroleiras de fora desse país para vir atuar no Brasil. Traz British Petroleum, traz a Shell, traz tantas outras empresas que atuam mundo afora para competir. E o brasileiro terá a opção de abastecer naquele posto que tenha o combustível mais barato. Com certeza, e com Tanto qualidade. Faz se vai ser com Petrobras, ou Shell, ou British Petroleum, ou qualquer outra, ou Equatorial, ou qualquer outra empresa de petróleo. O que interessa ao brasileiro é poder ter a opção de abastecer. Do livre comércio, de você poder comprar. Com combustível barato. Esse, para mim, é o caminho. Eu concordo. Então, a gente precisa, enquanto não tiver essa posição, controlar preço, sim, porque é uma injustiça com o brasileiro ele ter que financiar lucros bilionários mandados para fora do país. Agora, para o caminho ser definitivo, a gente precisa abrir esse mercado, a gente precisa fazer com que esse mercado seja de fato competitivo. Bom, vamos aguardar para ver quando vai chegar, de fato, esse desconto, conforme nós ouvimos na matéria minutos atrás, no bolso do consumidor, porque é isso que nós estamos querendo ver. Deputado Fábio Garcia, aproveitando que nós estamos falando de Brasília, terça-feira caiu como uma bomba a cassação do deputado Deltan Dallagnol, né, do PL do estado do Paraná. O que nós estamos acompanhando de lá para cá é um verdadeiro desastre da democracia brasileira. O que nós estamos vendo é um sapateio em cima da Constituição do país, um modelo de justiça que mais parece uma ditadura, um motivo que, ao meu ver, é ridículo, uma suposição, talvez foi o motivo da cassação do deputado Deltan Dallagnol. O que nós podemos esperar de Brasília, diante de uma situação como essa, e qual é a reação dos parlamentares, não só da Câmara Federal, como no Senado da República, diante desta injustiça, mais uma vez, cometida pelos tribunais, pelas Supremas Cortes desse país? Guinelo, a democracia, para mim, é o melhor regime vigente até hoje no mundo. Nós não podemos abrir mão dela. E não podemos deixar escapar essa grande conquista que o país teve, custe o que custar. E para que a democracia ela possa, de fato, existir, de fato e de direito, primeiro há que se respeitar a vontade do povo, a vontade das pessoas. Na democracia, a vontade do povo ela é soberana. E, portanto, as pessoas manifestam as suas vontades, dos seus representantes, no voto popular, na urna. E essa vontade precisa ser respeitada. Doa quem doer. Eu posso não gostar do candidato A, B, C, D, mas eu tenho a obrigação numa democracia de respeitar a vontade da maioria, que foi às urnas e elegeu este representante. Portanto, para mim, é sagrado, numa democracia, respeitar a vontade da população. Há exceções a essa questão? Sim. Mas quais são as exceções? Somente quando há um crime comprovado, fático, sem dúvida nenhuma, transitado e julgado pelo Congresso Nacional, como foi o caso do impeachment de uma presidente da República, que cometeu um crime, passou pelo Congresso, casa representante do povo.
o Congresso foi lá e aprovou um pedido de impeachment, mas ali o Congresso estava exercendo o seu papel, porque ali estavam reunidos os representantes eleitos pelo povo brasileiro. Portanto, nesses casos de exceção, pode sim existir a cassação de um mandato. Agora, a gente precisa respeitar a legislação brasileira. A legislação brasileira é muito clara em dizer que existe no nosso país algo que é a presunção da inocência. A legislação brasileira não fala a presunção de culpa. Portanto, para a gente manter a democracia, é extremamente necessário o respeito à soberania do voto, da vontade popular. O deputado Dallagnol teve 345 mil votos, foi um dos deputados federais mais votados do Brasil. O fato dele ter pedido afastamento da Procuradoria Federal 11 meses antes das eleições é um dos motivos reais desta cassação. Porque, segundo o tribunal, a Suprema Corte Eleitoral, havia uma suposta ou suposição ou uma possibilidade dele vir a responder por processos administrativos enquanto ainda procurador federal envolvido no caso da Lava Jato, que colocou atrás das grades ladrões e corruptos desse país. E por conta deste fato, de uma possibilidade dele vir a ser investigado, julgado e condenado, é que o TSE acabou atribuindo a ele a ilegibilidade através da cassação. Eu nunca tinha visto isso. Não, ninguém nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto uma ação como essa. E não passou de forma alguma pelo Congresso. Quer dizer, o Congresso foi atropelado, mais uma vez. Portanto, é o que eu estava dizendo. Então, para a gente poder garantir a preservação dessa conquista importante do brasileiro, que é a nossa democracia, nós precisamos respeitar a soberania do povo brasileiro. Com certeza. Expressada nos votos. Respeitar o nosso arcabouço legal, que é a nossa lei e a nossa Constituição, e garantir o equilíbrio entre os poderes. Com certeza. O equilíbrio e a independência dos poderes Perfeito. É o que garante a nossa democracia. Com certeza. Se um poder se exalta mais com o outro, está ferida a democracia ali. Não importa qual poder está avançando. Verdade. Então, é necessário que este país trabalhe, se posicione para restabelecer uma das principais conquistas que esse país já teve, que é a nossa democracia. Perfeito. Saindo de Brasília, eu quero vir aqui para a nossa terrinha Cuiabá, porque eu já quero entrar direto ao assunto, porque o senhor é pivô de uma grande discussão. É verdade, principalmente dentro do União Brasil. Olha, ultimamente só se fala em Eduardo Botelho e Fábio Garcia. Quem vai ser o candidato a prefeito pelo União Brasil, com o braço forte do governador Mauro Mendes? Botelho já disse que não abre mão. E o senhor já vem de um histórico político interessante aqui na capital. Neto de Garcia Neto, que já foi prefeito de Cuiabá, né? Sobrinho de Manuel Antônio Rodrigues Palma, né? Prefeito Palma. Prefeito Palma, na verdade, eu tive a oportunidade de conviver com a família, com os filhos, conheci demais, né? E foi, na época, tido como um dos melhores prefeitos que Cuiabá já teve. Tem muita gente que tem saudade do Palma, e eu também tenho muita saudade dele, faz muito tempo que eu não converso com ele. E agora aparece Fábio Garcia também, que já abriu o coração e disse: meu sonho é ser prefeito de Cuiabá. O senhor já passou por lá na gestão de Mauro Mendes, como um dos braços direitos dele. Quer voltar agora para a prefeitura como prefeito. Está confirmado isso, deputado Fábio Garcia? Meu sonho está confirmado, a minha vontade está confirmada, mas tudo é uma construção, Minelo. Como você disse, minha família, eu venho de uma família que tem uma raiz muito profunda com essa cidade. Politicamente, sim, com certeza. Politicamente, de trabalho. Sim, meu avô foi o primeiro prefeito eleito da história de Cuiabá. Sim. Né? E o meu tio Rodrigues Palma também foi prefeito. Nós somos uma família, né, que tem um laço muito forte com Cuiabá. Então, e eu tive a oportunidade de ser secretário de governo do Mauro Mendes.
E na minha secretaria ficavam os projetos estratégicos para Cuiabá. E, naquela oportunidade, eu e o Mauro sonhamos com uma cidade de Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso, que tivesse a dimensão desse estado, que é hoje o terceiro maior produtor de grãos do mundo. Que essa prosperidade que acontece no interior do estado do Mato Grosso pudesse acontecer também em Cuiabá. E que essa cidade de Cuiabá conseguisse representar, através do seu povo, das suas obras, da qualidade de vida que ela poderia oferecer às pessoas, a grandeza desse estado. E eu tenho absoluta convicção que Cuiabá pode isso, e que Cuiabá pode muito mais, Agnello. Eu tive a oportunidade de trabalhar já em vários locais na minha carreira profissional, e Cuiabá tem uma diferença muito grande. Cuiabá tem uma capacidade de acolher as pessoas como nenhuma outra cidade deste país, ou talvez nenhuma outra cidade do mundo. Eu desconheço uma cidade onde tem essa capacidade de acolher quem vem de fora, como tem Cuiabá. A gente guarda aqui em Cuiabá, de forma muito marcante, a nossa cultura, as nossas tradições, que são, né, as nossas músicas, a nossa comida, as nossas tradições das festas de santo que tem, o que faz de Cuiabá um povo único e diferenciado. O senhor se sente preparado, caso seja o nome do União Brasil, confirmado nas convenções que irão acontecer no ano que vem, em disputar uma eleição e com uma forte possibilidade de vencer essa eleição, com o apoio do governador Mauro Mendes, e administrar uma cidade tão complexa, uma cidade de um potencial extraordinário, como o senhor mesmo disse? O senhor se sente capacitado para isso, deputado Fábio Garcia? Olha, eu respondo isso falando um pouco da minha história de vida, né? Eu me formei muito jovem, eu comecei minha faculdade muito jovem, com 16 anos. Comecei a trabalhar jovem também, porque eu estagiava numa indústria de refinaria de petróleo. A gente está falando de petróleo agora. Eu estagiava numa empresa de refinaria de petróleo durante a manhã. À tarde e à noite eu estudava engenharia. Me formei, portanto, muito cedo, porque eu entrei na faculdade cedo. Depois eu fui fazer uma pós-graduação numa das melhores universidades do mundo e comecei uma carreira como funcionário executivo, administrador de grandes empresas. E eu fiz a minha carreira de estagiário, para analista, para supervisor, para gerente, para diretor, e fui diretor-presidente de grandes empresas com sede no Brasil e fora do Brasil, empresas multinacionais, com menos de 28 anos, cujo faturamento dessas empresas a nível mundial é maior do que a cidade de Cuiabá. E então, quando eu tive a oportunidade de estar com o Mauro na prefeitura, como eu estava dizendo, nós desenhamos juntos projetos importantes para essa cidade de Cuiabá, como, por exemplo, o Parque das Águas, como, por exemplo, o Parque Tianair, como, por exemplo, a requalificação da orla do Porto Cuiabá, porque a gente queria, na verdade, devolver para essa cidade um dos nossos maiores patrimônios, que é o rio Cuiabá. A gente entendia que Cuiabá tinha crescido de costas para esse rio Cuiabá, e a gente queria que o cuiabano pudesse voltar a abraçar esse rio, como eu fazia na minha infância. Eu lembro muito bem do restaurante flutuante que ficava ali, eu adorava ir nesse flutuante, conviver com o rio Cuiabá. Portanto, e a gente fizemos o projeto do novo Hospital e Pronto-Socorro de Cuiabá, hoje chamado de HMC. Fui com o Mauro Mendes até Pernambuco, na época era governo do Eduardo Campos. Eduardo, qual foi o seu melhor hospital em Pernambuco? Qual é o seu melhor hospital? Passa esse projeto para nós. Nós começamos esse projeto do HMC, do projeto do melhor hospital de Pernambuco, que foi aprimorado ainda pelo nosso então prefeito Mauro Mendes. Eu participei de toda essa construção, do Hospital São Benedito, do grande programa de pavimentação asfáltica, que era o programa Novos Caminhos, que a gente asfaltou bairros inteiros, como Pedra 90, por exemplo, e outros. Portanto, nós imaginávamos que a gente poderia transformar essa cidade de Cuiabá
numa cidade que pudesse oferecer uma grande qualidade de vida, primeiro para as pessoas que aqui moram. E começamos esse trabalho, mas ele infelizmente foi interrompido. Hoje o sentimento que eu tenho, e que talvez seja compartilhado com muitas pessoas, é que a cidade está abandonada. Entendi. Nós vamos chegar daqui a pouco na administração do prefeito Emanuel Pinheiro, mas antes disso, há uma situação muito desgastante dentro da União Brasil por conta desse seu desejo de candidatura, pelo fato do presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, também não abrir mão dessa candidatura. Nós estamos vendo alguns embates, algumas trocas de farpas. Nós vimos exatamente reuniões que aconteceram na União Brasil que não foram tão tranquilas assim. Agora, por último, o que se especula é uma debandada da União Brasil por conta exatamente desse projeto que alguns intitulam ser goela abaixo. Colocar o nome do Fábio Garcia, com o apoio do governador Mauro Mendes, sem discutir isso amplamente através de uma pesquisa, de um consenso de todo o grupo. Por conta disso, na semana passada até, nós trabalhamos aqui juntamente com a nossa equipe do Passando a Limpo, conversamos com vários agentes políticos, e dentre eles, Dilmar Dom Bosco, Eduardo Botelho, Júlio Campos, Jaime Campos, que já disseram que possivelmente não ficam mais no União Brasil e devem seguir aí por Mais Brasil, o novo partido, nessa fusão PTB e Patriotas, o Mais Brasil 25, tendo inclusive Dilmar Dom Bosco como presidente do diretório estadual do partido, com um nome já emplacado, com apoio de todos estes políticos experientes de Eduardo Botelho para disputar essas eleições. Nós temos, por certo, a impressão de que as eleições de 2024 aqui em Cuiabá vai ser uma das mais difíceis dos últimos anos, né? E eu não tenho dúvida que o nome do senhor vai ser o do União Brasil. Até pelo apoio que o senhor tem do grande líder do partido hoje, que é o próprio governador Mauro Mendes, que indiscutivelmente faz uma das administrações a nível de Brasil de governo de Estado, das mais aparentemente brilhantes. É protagonista hoje no Brasil e no mundo, atrás do executivo aqui do estado de Mato Grosso. O senhor está preparado para esse embate dentro do União Brasil também, Fábio Garcia? Porque vai ser uma construção difícil. Nelo, eu sou uma pessoa de consenso, de buscar entendimentos. Sempre foi assim na minha vida, sempre procurei buscar entendimentos, consensos. Foi assim que fiz durante longos anos que eu fui presidente do PSB. Eu passei me lembro bem. Presidente do PSB por quase 4 anos e depois assumi o Democratas. Lembro também. União Brasil. Fizemos um grande trabalho em todos esses partidos. Vou dar um exemplo: quando a gente assumiu o Democratas, o partido tinha 7 prefeitos e 1 deputado estadual. Nós construímos o maior partido do Mato Grosso, com hoje 4 deputados estaduais, em vez de 4, em vez de 7 prefeitos, 38 prefeitos. O partido não tinha nenhum deputado federal, nós conseguimos 2 deputados federais nas últimas eleições, e um fato muito raro na política, que foi eleger, na mesma eleição, do mesmo partido, um governador e um senador da República. Um trabalho feito conjuntamente com todos. Por quê? Por ter conseguido exercer a capacidade do diálogo. E mais, por ter compreendido que o projeto político, ele não é um projeto individual, mas ele é um projeto de grupo. Plural. Portanto, eu não vou me furtar ao diálogo. Perfeito. Também não vou me furtar de correr atrás dos meus sonhos. Perfeito. Acredito que seja legítimo o Botelho construir a candidatura dele. Acredito também que seja legítima a minha possibilidade de poder construir a minha candidatura. E também nunca fui uma pessoa de ter medo de ameaças e também de aceitar trabalhar com faca no pescoço. Então, o que eu espero? Eu espero um ambiente de tranquilidade, de paz, respeitoso, aonde todos os membros partidários respeitem a legitimidade do Botelho de construir a sua candidatura e respeitem a minha legitimidade de construir também a minha candidatura e correr atrás do meu sonho. É perfeitamente compreensível essa sua demonstração agora de insatisfação e até mesmo de uma certa
de uma certa indignação por conta do tamanho que isso se tomou dentro do partido, né? Eu acho que essa discussão começou muito cedo, né? Eu penso que essa discussão em torno de um nome dentro da União Brasil poderia ser postergada um pouco mais, né? Mas como nós estamos vendo acontecer, não só aqui em Cuiabá, mas em vários outros locais, em janeiro agora de 2023, o assunto já é as eleições de outubro de 2024, quer dizer, nós temos ainda um longo percurso pela frente, muita coisa para se fazer, muita ponte para se construir, muita via para se pavimentar, muita luz para iluminar, e aí já estão discutindo uma coisa que está lá na frente. Isso causa um desgaste muito grande e coloca o eleitor numa situação também de preocupação, porque percebe-se claramente que a questão do protagonismo no poder político está imperando. Na verdade, eu não estou insatisfeito nem indignado. Eu estou levando com muita naturalidade esse processo. Acho que é cedo também, já disse isso diversas vezes. Esse país precisa deixar de ficar pensando somente em eleição. Esse país precisa trabalhar. Eu defendi uma reforma política quando eu estive deputado da outra vez e pude votar numa reforma política com o fim da reeleição, com um mandato de 5 anos e com eleição única a cada 5 anos para esse país. Eu acho que a gente precisa pensar menos em eleição e trabalhar mais. Falando em trabalhar mais, o senhor tem sido muito crítico com relação à administração de Emanuel Pinheiro. Nós estamos vivendo um momento muito ruim aqui na capital com essa intervenção da saúde e isso, sem dúvida nenhuma, prejudicou demais a administração. Nós estamos vendo também uma Câmara Municipal batendo cabeça em torno de assuntos polêmicos lá. Nós estamos vendo um cenário diferente, né? Não sei se é uma polarização política ou se é um mal-estar que foi criado dentro da política por conta de gestões que estão sendo colocadas em dúvida. Como é que o senhor está acompanhando toda essa questão da administração do prefeito Emanuel Pinheiro, intervenção de Cuiabá, né, os problemas todos que o senhor, minutos atrás, já começou a destacar? Não, eu disse, o sentimento que tenho é que a cidade de Cuiabá é uma cidade abandonada, mal cuidada, com problemas gravíssimos em várias áreas. Problemas graves na saúde pública, que foram objeto de uma intervenção nunca antes acontecida na história dessa cidade. Lembrando que essa intervenção ela foi pedida pelo Ministério Público Estadual e foi decretada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, devido à situação absolutamente caótica da saúde pública de Cuiabá. O relatório inicial da intervenção, o diagnóstico da intervenção, deixa muito clara a situação da saúde de Cuiabá. De cada 3 unidades básicas de saúde dessa cidade, uma não tinha médico. Era mais de 35% das pessoas desatendidas de médico. Mais da metade dos medicamentos considerados obrigatórios pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, faltavam nas unidades de saúde de Cuiabá. Não tinha médico, não tinha remédio. Sem médico, sem remédio, sobra o que para a população? Na termina saúde. Não tinha raio-x nas unidades de pronto atendimento, as famosas UPAs. Nas 3 UPAs, os raios-x tinham sido desligados, não estavam funcionando. As pessoas eram colocadas em ambulâncias superlotadas para fazer um simples raio-x e voltar depois para a UPA para continuar atendimento. Atendimento que deveria ser feito em 1 hora, demorava mais de 24 horas para ser feito. Um descaso absoluto. Um descaso absoluto. Portanto, foi necessário uma ação muito contundente e forte do Tribunal de Justiça, que é intervir na saúde pública da cidade, para melhorar o atendimento na ponta, para as pessoas. E é o que está acontecendo. A intervenção já vem dando resultado para Cuiabá. Restabeleceu médicos nas unidades básicas de saúde, nas unidades de pronto atendimento. Já chamou o concurso, porque em vez de ser a saúde pública um cabide de emprego, e tem denúncias, inclusive, com investigações, porque a saúde passou a ser palco de escândalos também, é importante a gente lembrar. A gestão Emanuel Pinheiro passou por 15 operações policiais por suspeita de corrupção e 9 secretários presos ou afastados por suspeita de corrupção. E uma das denúncias é o aparelhamento
da saúde pública para fins eleitorais. Quer dizer, colocar na saúde pública cabos eleitorais, em vez de atender pessoas. Portanto, no lugar de médico, tinham cabos eleitorais. É um absurdo. Então, hoje, a interventora chamou um concurso, que é a forma correta de você admitir na administração pública. E nesse concurso, quase 160 médicos foram chamados para atender as pessoas. Restabelecimento do raio-x, restabelecimento das cirurgias. Agora, na intervenção, já aumentou, nos primeiros 60 dias da intervenção, já aumentou em 77% o número de cirurgias que eram feitas antes. Compra de medicamento, abastecimento de todas as unidades de saúde com medicamentos. Portanto, vem melhorando. Mas agora, resolver toda a saúde pública em 60 dias é praticamente impossível, porque é importante lembrar que o desmonte da saúde pública aconteceu nos últimos 6 ou 7 anos. Não foi de agora. Ela vem sendo desmontada, desmanchada há muito tempo. Portanto, colocar essa saúde pública para funcionar é um grande desafio. Num prazo de 60 dias é um desafio maior ainda, mas temos avanços importantes sendo conquistados dia a dia pela intervenção. Eu vou para um rápido intervalo comercial, volto na sequência falando sobre as PCHs do Rio Cuiabá, também um assunto polêmico que está sendo discutido e para quem quer ser prefeito de Cuiabá não pode fugir desse debate. Rapidinho eu estou de volta. Já estamos de volta com o programa Passando a Limpo. Estou entrevistando nessa noite o deputado federal Fábio Garcia, do União Brasil. Já abriu o coração e disse que quer ser prefeito de Cuiabá, né? Eu penso que competência não lhe falta para isso. Agora, quem quer ser prefeito de Cuiabá tem que lidar com o Rio Cuiabá. E nós estamos numa discussão nesse momento, deputado Fábio Garcia, com relação à construção das PCHs aqui no Rio Cuiabá. A Andressa Salles, a Andressa preparou aí uma reportagem, viu, Caldeira? A Andressa preparou uma reportagem com relação a esta questão das PCHs e ela traz mais informações para nós. Andressa, esse assunto parece que não vai parar por aí, não vai se esgotar agora. Nós estamos vendo aí uma forte pressão da Assembleia Legislativa, porém, o que se sabe é que as cortes já deram parecer favorável para a construção. Como é que vai ficar isso? Bom, se deu parecer favorável é uma situação, mas a SEMA negou o pedido, né, de licença e aí bateu firme nessa tecla, dizendo até pelo clamor da sociedade, né? Ninguém quer que essas usinas vão para o Rio Cuiabá, porque é uma situação complicada, né? Tem as margens do rio, a questão dos peixes, dos animais, os ribeirinhos. Então, assim, tem que colocar essa questão em pauta também para discutir se realmente vai ser viável. Vamos acompanhar a reportagem. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a SEMA, negou o pedido de licença prévia para a construção do complexo de 6 pequenas centrais hidrelétricas, PCHS, projetadas para o Rio Cuiabá. A SEMA analisou o processo de licenciamento de acordo com a sua atribuição constitucional de avaliar os impactos e a viabilidade ambiental dos empreendimentos. A equipe técnica multidisciplinar designada considerou toda a legislação vigente, o estudo da Agência Nacional de Águas e todo o arcabouço técnico de avaliação da viabilidade do empreendimento. Um dos principais pontos para que a SEMA tenha negado a licença é que a área requerida para a implantação do empreendimento foi considerada zona vermelha pela Agência Nacional de Águas, a ANA, e que o empreendimento inviabilizaria a reprodução das espécies no período da piracema e a continuidade da pesca. Que é considerada, na verdade, foi feito um estudo, né, contratado pela Agência Nacional de Águas, que contratou a Fundação Eliseu Alves e a Embrapa Pantanal para realizar esse estudo. E foram classificadas áreas onde poderiam ser feitas barragens, PCHs ou hidrelétricas, e áreas consideradas como essa, como área vermelha, que é uma área é um berçário, é uma área extremamente importante para a reprodução dos peixes, para que ocorra a piracema. Justamente por isso, essa área deve ficar livre de qualquer construção de barragem.
Fizemos uma análise do estudo de impacto ambiental apresentado pelo empreendedor e os impactos negativos seriam muito relevantes, muito maiores do que os impactos positivos causados por esses empreendimentos. Na verdade, foram listados 42 impactos, sendo que 85% deles seriam negativos, o que traria um grande impacto à população, né, não só local, mas como todos os usuários do Rio Cuiabá, e esse foi o maior motivo de indeferimento do processo. Dentre os impactos apontados estão a alteração do leito original do rio, da velocidade da água, da qualidade da água, a ocupação do solo pela formação do lago, a modificação da fauna e a flora aquática, a vazão residual no trecho seco do rio e impactos socioambientais no turismo e na pesca. Nós teríamos os impactos em relação à retirada de areia, por exemplo, que ocorre no Rio Cuiabá, isso afetando, né, as questões da construção civil do Estado. Teríamos também uma diversificação dos ambientes, uma fragmentação dos ambientes, em especial das áreas de preservação permanente. Na verdade, essas populações seriam afetadas, inclusive, com a necessidade de realocação. Então, alguns teriam que se mudar dessa região por conta do impacto e por conta da geração dos lagos, né? As PCHs criariam lagos e isso iria afetar a população ribeirinha, inclusive os quilombos. O relatório técnico emitido pela SEMA reforça que o empreendimento possui inviabilidade ambiental e social desde a sua concepção, na fase de instalação e também a sua operação, devido à alteração nas margens do Rio Cuiabá. Esse estudo ele tem sido bastante debatido, né? Já há algum tempo nós estamos nessa análise, na análise desse processo de licenciamento, e muito se falou entre os impactos positivos e os negativos, e de uma forma geral a população tem se manifestado contrária à instalação desses empreendimentos. Inclusive houveram leis, né, contrárias também. Então todo esse clamor da população já nos mostrava que não era a vontade da população que eles fossem instalados. Eu estou conversando aqui com o deputado Fábio Garcia a respeito dessas PCHs. Ele já está dizendo aqui, Agnello, eu não concordo com a construção dessas usinas de jeito nenhum. Por quê, deputado? Qual que, ao seu ver, assim, é o impacto mais negativo para a população cuiabana e mato-grossense? Agnello, eu venho do setor energético. Sim. Por muito tempo na minha vida, eu trabalhei nesse setor e conheço razoavelmente bem este setor. Portanto, quando você E é engenheiro também. Isso, é engenheiro. Quando você analisa os impactos de uma usina hidrelétrica, como é o caso, você precisa fazer uma análise desde um ponto de vista ambiental e desde o ponto de vista social. O Rio Cuiabá, primeiro, é um grande patrimônio deste estado, dessa cidade de Cuiabá, e ele é o principal rio do maior patrimônio que a gente tem no estado do Mato Grosso e um dos maiores ecossistemas do mundo, que é o nosso Pantanal Mato-Grossense. Sem dúvida nenhuma. Portanto, qualquer interferência e intervenção neste rio precisa de uma análise ainda mais cautelosa do que o normal, porque a gente está mexendo num ecossistema único no mundo, que é o Pantanal Mato-Grossense. E o Rio Cuiabá, ele é um rio que não tem cachoeiras. Ele é um rio que tem um volume grande de água e tem corredeiras, não tem cachoeira. Portanto, ele é um rio com fluxo livre para que os peixes possam fazer o seu caminho de piracema, de reprodução. E para você construir uma usina, você precisa fazer uma barragem, uma construção de uma parede gigantesca de concreto, cortando o rio, para que você possa elevar o nível da água, e você então faz aqueles grandes lagos, e aí você tenha uma queda, você produza uma cachoeira que não existia. E quando você constrói esse muro que atravessa o rio, você impede a passagem dos peixes, e você acaba afetando, portanto, este ecossistema tão importante, de reprodução tão importante para o Rio Cuiabá e para o Pantanal Mato-Grossense. Portanto, a análise feita pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ela é uma análise técnica, desde um ponto de vista de impacto ambiental e social,
porque este rio Cuiabá também, ele é fonte de emprego e renda para milhares de pessoas que vivem do rio, seja pelo turismo, seja pela pesca. Os ribeirinhos seriam afetados. Sem dúvida, porque quando você interfere na reprodução e na movimentação desses peixes, você interfere na vida do Pantanal e dos ribeirinhos. Portanto, é acertada, na minha percepção, esta recusa da SEMA ao licenciamento dessas usinas. O que o Supremo fez? O que o Supremo fez, ele nunca entrou no mérito, na verdade, se as usinas deveriam ou não deveriam ser licenciadas. O que o Supremo fez, o Judiciário, foi dizer quem é a entidade, o órgão que é responsável por licenciar ou não o empreendimento. Ele disse, esta entidade é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, portanto, cabe a ela. Foi isso que o Supremo disse. Portanto, as coisas estão corretas no seu devido lugar. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que é o órgão apto a dizer se o empreendimento pode ou não pode ser construído num rio que nasce e morre no mesmo estado, como é o caso do rio Cuiabá. Baseado em estudo técnico. Baseado no estudo técnico, com um foco ambiental e social, acertadamente negou esse licenciamento. Perfeito. São 20 horas agora. Eu quero entrar num assunto importante também, que é o marco fiscal. O querido repórter Danilo Figueiredo traz informações com relação a esse assunto, que também vai ser de grande repercussão nacional. E aproveitando aqui, Danilo, a presença do Fábio Garcia, até para a gente poder também discutir um pouco a respeito disso daí, né, Danilo? É verdade, Agnello. Antes da matéria, eu quero agradecer a presença do deputado federal Fábio Garcia e dizer que os meus seguidores mandam um abraço para o senhor e dizem que é uma honra tê-lo aqui e desejam sucesso na sua jornada. Nós vamos conferir agora a matéria que trata sobre o novo marco fiscal. Esse novo marco fiscal estabelece o fim do teto de gastos e coloca uma série de regras para poder controlar a dívida pública da União. Vamos ver a matéria no ar. Por 367 votos, o plenário da Câmara aprovou a urgência para a tramitação do projeto de lei complementar que institui um novo regime fiscal com metas para a redução sustentável do endividamento público. O líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, ressaltou a importância da aprovação do novo marco fiscal. Nós estamos tratando de um tema que diz respeito ao país. Frente ao fim do teto de gastos, nós precisamos de um novo regime fiscal para garantir a estabilidade, para garantir previsibilidade e readquirir a confiança no Brasil perante o mundo e perante os agentes econômicos. A nova regra vai substituir o teto de gastos, que desde 2017 limita o crescimento dos gastos do governo à inflação do ano anterior. O líder da minoria, o deputado fluminense Carlos Jordi, do PL, defendeu mais tempo para discutir a matéria numa comissão especial. Ainda que o governo não atinja a meta de superávit primário, ainda terá um crescimento real da despesa de 0,6%. E isso vai aprofundar o país numa crise econômica muito grande. Por isso que nós entendemos que a urgência é desnecessária. Na verdade, precisaríamos trabalhar muito mais em uma comissão especial. Na mesma linha, o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, criticou o texto apresentado. Esse arcabouço, ele substitui um limite de gastos para um piso de gastos, ou seja, uma garantia para os políticos gastarem em nome da população, do pagador de impostos. Hoje, cada brasileiro trabalha até final de maio para sustentar a máquina pública. Esse valor, essa quantidade de trabalho, suor e sangue vai ser aumentada. O relator da matéria, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, destacou os principais pontos da proposta. Ele parte de um pressuposto de que, em momentos de abundância, de pujança, nós temos condições de fazermos as políticas públicas serem efetivadas. Mas nos momentos de crise, de igual forma, nós teremos um indutor importante que é o poder público. Ajustamos
nas reivindicações, nas sugestões que me foram apresentadas por diversos líderes partidários, tanto da direita quanto da esquerda e os partidos que compõem o centro desse parlamento. E podemos aperfeiçoar, colocando, eu não gostaria de chamar de sanções, mas controles e ajustes. Bem, nós estamos conversando aqui, o deputado, olha lá, inclusive mostra lá a imagem lá do deputado, olha lá, tá lá no fundo, tá fugindo, olha lá, ele estava fugindo do debate lá na Câmara Federal. Agnello, o deputado foi bem avaliado na pesquisa do site Ranking Político. Você também tá um puxa-saco do Fábio Garcia aqui, que eu vou te falar, viu? Eu quero pegar ele aqui, você está querendo puxar saco dele, pô. Ele fugiu lá, mas não vai fugir aqui, não. O senhor discutiu essa pauta juntamente com os seus colegas lá. Eu confesso, deputado Fábio Garcia, que eu fiquei preocupado, porque eu esperava que essa discussão ela fosse se estender um pouco mais, principalmente provocada pelo PL e pelos republicanos. Né? 29 deputados federais do PL votaram a favor, 11 se abstiveram, 49 votaram não a este modelo que foi ali apresentado. Aqui de Mato Grosso, nenhum deputado do PL votou a favor. Agora, o senhor estava me dizendo que dentro dessa discussão o senhor apresentou lá 6 emendas. 6 propostas. Sim, positivo. Quando você estava me vendo ali, eu estava subindo a escada para ir conversar com o deputado Cajado, que é o relator deste projeto, para pegar o compromisso do deputado Cajado de que, depois da votação da urgência, porque a gente só votou a urgência do projeto, não votamos o mérito do projeto. Depois da votação da urgência, que nós sentássemos para discutir ainda alguns pontos de melhoria a este projeto, porque eu tinha 6 emendas colocadas a este projeto do novo regime fiscal do país. Portanto, é por isso que você vê eu subindo a escada do plenário, porque ele estava ao lado do presidente Arthur Lira naquele momento, acompanhando essa discussão de votação, e eu queria pegar esse compromisso dele, e esse compromisso foi feito em público pelo presidente Arthur Lira. Nós estamos votando a urgência hoje e vamos votar o mérito na próxima semana, portanto, teremos este prazo para que a gente possa aprimorar o projeto. Agora, é importante a gente dizer, primeiro para as pessoas, o que trata o regime fiscal? O regime fiscal simplesmente é colocar regra para controlar o gasto público no país, para que a gente não dê um cheque em branco para o presidente, para ele gastar quanto quiser o dinheiro que não é dele, que é do povo brasileiro, e que ele possa ter um certo controle desse gasto, para que a gente não quebre o país, para que a gente não leve o país à falência, porque levar o país à falência significa a gente ter uma taxa de juros ainda muito maior, explodir a taxa de juros, a gente ter um câmbio muito maior e a gente não ter dinheiro para fazer mais investimento no país. Portanto, é importante que um país tenha um regime fiscal sério e confiável. O que aconteceu no país? Nós tínhamos um regime que era o teto de gasto. O que dizia esse regime, Agnello? Dizia o seguinte: as despesas públicas no país só podem crescer a inflação do ano anterior. Ponto. O que aconteceu com esse regime? Na PEC da transição, votada no ano passado pelos deputados e senadores que estavam no mandato no ano passado, eu não estava, a PEC da transição, ela destruiu o regime fiscal do Brasil, porque ela aprovou mais de 100 bilhões de despesas que não estavam previstas aquilo ali foi na PEC do teto gasto. Aquilo ali foi uma vergonha. Portanto, daquele momento em diante, de verdade, nós não temos mais um regime fiscal no Brasil, porque as despesas não cabem no teto. E nós estamos vivendo um momento de insegurança tremenda por conta disso. E qual que é o resultado de tudo isso? O resultado disso, Agnello, é a taxa de juros que a gente está vivendo hoje no Brasil, de quase 14%. Impagável. É uma das maiores taxas reais de juros do mundo, porque a gente tem uma inflação de 4% e uma taxa de juros de quase 14%. Você está falando da taxa Selic.
de 13,75. Exatamente, que é a taxa básica da economia. Inclusive tem sido motivo de grande crítica do presidente da República. Mas há quem diga que este novo marco é, na verdade, uma cortina de fumaça para tentar exatamente driblar essa taxa Selic para enfraquecer exatamente o Banco Central, né, numa manobra do Executivo Federal para diminuir taxa de juros, aparentemente, mas que pode gerar um balão de inflação logo ali na frente. Não, na verdade, o que fala esse regime que está sendo votado? Sim. Ele diz o seguinte: a despesa pública no Brasil não pode crescer mais do que 70% do crescimento da receita. Portanto, se a receita crescer 5%, Sim. por exemplo, a despesa não pode crescer mais que 3,5%. Perfeito. E essa diferença, esses 30%, é dinheiro que o governo economiza obrigatoriamente Sim. para pagar dívida, abaixar o endividamento, tornar o Brasil mais economicamente mais forte. Abaixando esse mais endividamento, confiável. abaixaria juros? Abaixa os juros. Porque os juros, ele tem um componente muito importante lá dentro, que é o risco do país. E como fica a taxa Selic nesse caso? Abaixa. Porque a taxa Selic é a taxa básica. Sim. Qualquer juros no Brasil, qualquer financiamento, ele tem como princípio, referência à taxa Selic. Daí para cima. Portanto, a gente precisa colocar um novo regime fiscal no Brasil, confiável. Então, a base desse regime é isso. E ele coloca lá uma banda de crescimento de despesa. Ela pode crescer somente até 2,5% mais inflação. Nunca mais que isso. Se o governo descumprir as suas metas de resultado, existem penalidades, o que hoje não existe. Penalidades constitucionais que antes só aplicavam aos estados e aos municípios, agora passam a aplicar ao governo federal também, prevista no artigo 167A da Constituição Federal. Portanto, é um projeto que busca trazer uma disciplina para o gasto público, um novo regime do gasto público, com o objetivo de tornar o país mais confiável e a gente poder baixar a taxa de juros no país. Perfeito. Estamos entrevistando já, agradecendo muito a presença do deputado federal Fábio Garcia, do União Brasil. Eu quero te agradecer, muito obrigado pela sua entrevista, né, pela sua disponibilidade de ter estado conosco aqui. Desejar ao senhor boa sorte nessa construção da realização do seu sonho de ser prefeita de Cuiabá, desejar boa sorte ainda no seu mandato, né? Torcendo sempre por Mato Grosso, torcendo sempre pela nossa querida Cuiabá. Muito obrigado, viu, deputado? Nelo, eu que agradeço a você, à TV Cidade Verde, ao Passando a Limpo, a todos que nos escutam e nos assistem neste momento. É uma honra estar aqui. Eu acredito que vocês, a comunicação, fazem um papel importante para a sociedade brasileira, que é poder dar oportunidade desse debate transparente, verdadeiro, cara a cara com as pessoas, num mundo hoje cada dia mais difícil de se comunicar, né? Porque nós recebemos tanta informação por WhatsApp, Instagram, rede social, e algumas verdadeiras, outras fake news, né? E a gente não sabe mais o que é verdadeiro, o que não é. Portanto, eu reputo que a comunicação séria, os órgãos de imprensa séria, aqueles que achavam que com a rede social a imprensa perderia sua importância, se equivocaram. De forma alguma. Porque a imprensa séria fortaleceu ganhou ainda mais importância pela credibilidade. Verdade. Né? Portanto, eu quero agradecer muito essa possibilidade, dizer que eu estou à disposição, que nosso foco nesse momento é trabalhar pelo Mato Grosso. Eu digo sempre, eu fui eleito deputado federal, o mais votado dos eleitos pelo estado de Mato Grosso, para defender os interesses do meu estado lá em Brasília. Portanto, nesta luta, Nelo, é a primeira coisa que eu fiz quando o meu partido, União Brasil, me perguntou se eu queria algum espaço no governo federal, eu disse, não quero. Eu quero a minha independência de posicionamento. Portanto, eu estou pronto
para poder votar contra qualquer retrocesso que o novo governo queira fazer ao Brasil, mas sempre digo, eu não serei o deputado do quanto pior, melhor. Com certeza, com certeza. Então, eu estou pronto para votar aquilo que seja bom para o país também. Por exemplo, dá um exemplo, programa Minha Casa Minha Vida. Vai ter o meu apoio. Programa de casa popular, de saneamento básico, de investimento nesse país. Eu quero que o país vá bem, que as pessoas vivam bem. O Lula não foi o presidente que eu apoiei, mas isso não vai me fazer que eu seja contra o meu Estado e o meu país. Não pode ser oposição por oposição, de forma Portanto, eu quero manter a minha liberdade de posicionamento para eu poder defender o meu Estado de Mato Grosso. Essa é a minha atribuição como parlamentar. E neste trabalho, eu quero me colocar à disposição de todos os mato-grossenses, desde já, agradecendo a confiança que tive, o voto de confiança que eu pretendo retribuir com trabalho e com resultado para o nosso Estado. Então, muito obrigado pela oportunidade, um forte abraço a todos vocês, muito obrigado. Obrigado, deputado, um grande abraço, prazer em revê-lo, sucesso. Obrigado. Eu vou para um rápido intervalo comercial, volto na sequência com muito mais informações, não sai daí não, continue comigo aqui no Passando a Limpo que volta já. De volta com o programa Passando a Limpo, são agora 20 horas e 18 minutos, 20 e 16, né? 20 horas e 16 minutos. Já estou vendo aqui Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, está aí mostrando já para mim aqui. Secretaria de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Isso aqui é lá de Várzea Grande. Ô Andressa e Danilo, o que é isso aqui? É uma matéria, é minha, Agnello. Certo, então vai lá. Eu fiz uma matéria, Sim. acho que semana passada, mas essa matéria é sobre um assunto bem importante. A gente conversou com o secretário municipal de saúde de Várzea Grande para falar sobre o aumento dos atendimentos nas unidades de saúde de Várzea Grande. O secretário falou bastante sobre essa questão da intervenção, os impactos que está causando na saúde de Várzea Grande. Vamos conferir. A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande apontou que os atendimentos realizados nas unidades básicas de saúde e nas unidades de pronto atendimento, somente nos meses de abril dos anos de 2020 a 2023, tiveram um expressivo aumento de 324%. A razão da divulgação destes dados é para dar transparência à realização dos atendimentos feitos, em meio a uma pandemia e agora a intervenção na saúde da capital sobrecarregou a rede dos serviços do município de Várzea Grande e aumentou o teto de gastos acima do exigido pela legislação, que é de 15%, elevando para a aplicação de 26% a 30%, muito acima daquilo que a saúde recebe e fora da previsão orçamentária. O relatório aponta que os atendimentos foram realizados nas unidades básicas de saúde e nas unidades de pronto atendimento, com a população de Várzea Grande, da Baixada Cuiabana, de outros municípios de Mato Grosso e de cidades e estados vizinhos. Por essa razão, o secretário da pasta, Gonçalo Barros, revelou um rombo de quase 20 milhões nos cofres da pasta e disse que espera resultados da intervenção do Estado na capital para minimizar a superlotação nas unidades da cidade metropolitana. Realmente nós temos aí um aumento no nosso consumo de medicamentos, principalmente, plantões extras, com equipe médica, com tudo, mas isso a gente não pode, de maneira nenhuma, atribuir somente à situação do Cuiabá. Existe um surto muito forte, principalmente nesse mês de abril, de sintomas gripais, e a gente está sabendo que em tudo, mas isso foi gradativo. Os problemas que aconteceram em Cuiabá não foi somente agora, não começaram a partir da intervenção. A intervenção vem para tentar resolver essa situação. Já caminhou muito, melhorou, mas precisa, a alguns pontos, avançar um pouco mais, porque a saúde ela tem que ser única. As políticas públicas de saúde não podem ter fronteira. Ela tem que ser única para um município e para o outro. A população não pode ficar à mercê de questões políticas para receber a assistência no tocante à saúde. Então, esse acréscimo que tivemos, que gera
nos últimos 12 meses, nós fizemos aquilo que estava planejado e aquilo que foi gasto, nós tivemos um gasto muito acima, em torno de 15 milhões mais ou menos, e o valor que a gente, com certeza, comprovadamente, nós gastamos nesse período. A gestão da saúde, ela é complexa, não é simples. Está saindo de uma pandemia onde foi revelado as mazelas e a falta de políticas públicas resolutivas que possam trazer mais conforto para toda a população. Eu não estou falando isso deste ou daquele município, isso é geral no nosso país. Nós precisamos... A pandemia, ela serviu basicamente para uma coisa, sabe? Literalmente desmascarar alguns, sabe? E também para mostrar a fragilidade e olha que o SUS é uma das únicas, das entidades que mais funciona nesse país. Nós temos que tirar o chapéu e aplaudir o SUS, mas o SUS precisa de sustentação de políticas públicas locais. Então, onde um município, uma região metropolitana, precisa de definição de pauta única da saúde, para que possam, o que funcionar no município, funcionar no outro, para que possa ter essa convergência e essa sinergia entre os municípios, para que não aconteça isso de sobrecarregar este ou aquela população. O secretário explica ainda que o governo do estado deu uma ajuda financeira, mas os gastos com o aumento nos atendimentos foram muito aquém do orçamento planejado. O governo do estado repassou R$2 milhões, isso ajuda e muito, né? Em uma escala de que a gente vê a questão orçamentária sendo comprometida, onde a gente está tendo que remendar aqui, ia fazer uma unidade de saúde, ia acabar não fazendo para atender, sabe, essas demandas, mas principalmente fica essa mensagem da satisfação pessoal de prestar o atendimento a quem necessita, venha de onde vier. Nós precisamos, o povo não pode ter a porta fechada. Nós precisamos, é o mínimo que se faça, é o mínimo, a questão da humanidade, né? E é isso que a gente corre atrás. Olha, sem dúvida nenhuma, ao longo de todos esses anos, conhecendo o Gonçalo, foi a melhor entrevista que ele já deu na vida dele. Como secretário de saúde, eu não tenho dúvida. Foi a melhor entrevista que o Gonçalo, secretário municipal de saúde de Várzea Grande, concedeu, explicando de uma forma tranquila, técnica e com muita sinceridade a situação da saúde lá em Várzea Grande. Parabéns, viu, Gonçalo? Parabéns mesmo. Eu que já o critiquei aqui duramente, já lhe cobrei muito aqui. Essa sua entrevista foi muito positiva mesmo. Agora, por outro lado, o que não foi nada agradável foi o que foi visto em uma comissão no Congresso Nacional, com a presença do ministro da Fazenda, o professor Haddad, como ele mesmo gosta de se intitular, que bateu boca na comissão quando foi criticado pelas suas ações. Danilo, que coisa desagradável esse bate-boca mais uma vez, amigo. É lamentável, Agnello. Infelizmente, a nossa classe política aí não sabe entender a oposição, respeitar, né? E, infelizmente, a comissão, mais uma vez, teve um bate-boca aí. Nós vamos conferir agora a matéria, voltando ao assunto de Brasília. A sabatina do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, terminou lá com bate-boca e muita confusão. Roda na tela. Haddad rebateu críticas feitas por deputados ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro após ser chamado de limitado. Haddad falou sobre a atuação de Bolsonaro ao longo da pandemia da Covid-19 e as declarações geraram bate-boca entre os deputados. Confira. Deputado Evair, assim, com todo o respeito, eu acho que o seu conceito de limitação é bem diferente do meu. Completamente. O senhor acha o Bolsonaro uma pessoa pouco limitada. Eu acho
que talvez seja a pessoa mais limitada que eu conheci em toda a minha vida. Sou ministro, eu sou Não, presidente. não, Senhor presidente, por favor. Garantir a palavra. O ministro não pode ser interrompido. O ministro não pode ser Outra interrompido. coisa, o comportamento desse senhor ao seu lado aí. Deputado, pela regra aqui. Deputado. Por favor, deputado, o senhor falou e não foi interrompido, a palavra está com o ministro. Silêncio, por favor. Vou devolver a palavra ao ministro. Por favor, recomponha o tempo. Obrigado. Chega. Já assistimos circo demais. Show demais já. Eu vou para o intervalo comercial, volto na sequência, rapidinho eu estou de volta. De volta com o programa Passando a Limpo, são 20 horas e 27 minutos. Na sequência tem o programa Meu Mato Grosso com o Toninho de Souza. E eu quero agradecer muito, mas muito mesmo a você pelo carinho da sua preciosa e qualificada audiência. Andressa Salles, obrigado aí, boa noite. Boa noite, Agnello. Boa noite à nossa equipe, a todos vocês que acompanharam o programa conosco. Muito obrigado pela sua audiência. Até semana que vem. Se Deus quiser, né? Danilo Figueiredo, brigadaço aí também. Bom trabalho, viu? Toda a equipe. Obrigado, Agnello. Boa noite a você, Andressa Salles. Agradecer o Caldeiro, o Marcelo, a toda a nossa equipe do site Mato Grosso Mais. E eu quero mandar um abraço especial, Agnello, para a cidade de Nossa Senhora do Livramento, que ontem fez aniversário 293 anos. Amanhã é de Alta Floresta e Cotriguaçu. Eu também quero mandar um abraço especial para a vereadora Michele Alencar, aqui de Cuiabá, que está aniversariando hoje. Parabéns, vereadora, e a todos os cuiabanos, mato-grossenses que fazem aniversário. Obrigado pela sua presença, fiquem com Deus e até a próxima. É isso aí, muito obrigado aí mesmo. Então quer dizer que a Terra da Banana ontem completou mais um ano de emancipação. 293. Caramba, 200 e poucos anos, hein? Já é velhinha, né? Bem, olha, eu quero olhar para você aqui, agradecer e desejar a você uma ótima noite. Dizer que nós estamos muito felizes pela audiência do programa Passando a Limpo. E eu não tenho certeza, eu não tenho dúvida de que Deus, ele tem sido muito bom conosco e tem sido bom com você também. Eu quero terminar o programa de hoje recomendando a você a leitura da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Agnello, qual capítulo, qual verso? Não, você vai escolher. Você vai abrir o seu coração para Deus, vai orar ao Senhor e vai dizer, Senhor, fale comigo, use a tua palavra. E você vai pegar a Bíblia, em oração, buscando o Espírito Santo, Deus vai conversar com você naquilo que você precisa ouvir. Depois você me conta, se puder, como foi bom essa conversa com Deus. E você vai ficar mais tranquilo na certeza de que você não está sozinho, não está sozinha. Deus é apaixonado por você, independentemente de tudo que você já fez ou ainda está fazendo. Ele te ama, acredite nisso. Ainda que ninguém goste de você, o Senhor, eu repito, Ele é apaixonado por você. Leia a palavra de Deus em nome de Jesus. Shalom.